Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estava vendo agora no GE, matéria de Giba Pérez e Marcelo Neves sobre com data de ontem, né? É, sobre a contusão do Lúcio Acosta. Eles falaram que o Lúcio Acosta teve uma lesão confirmada no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de grau 2 e deve desfalcar o Fluminense entre 3 e 4 semanas. Um exame de imagem feito na manhã desta segunda-feira, 13, né? Segunda-feira, 13 de abril, no hospital particular na Barra da Tijuca, confirmou a contusão. O tratamento será conservador, sem necessidade de passar por cirurgia. Lúcio se machucou nos primeiros minutos do Fla-Flu do último domingo, vencido pelo Flamengo por 2-1. Levou uma bolada no rosto, que fez com que ele perdesse a consciência momentaneamente e caísse de mau jeito, virando o joelho para dentro. A lesão sofrida pelo argentino é semelhante à que o volante Alexander teve em 2023. Sem a Costa, a tendência é que Zubeldia use Ganso no time titular, mas Savarino também é opção. Aqui fica difícil, né? O Fluminense sem o Zubeldia, sem o Lúcio Acosta é meio complicado. E o Ganso realmente... O Zubeldia tem que acordar que o Ganso não tem condição, ainda mais um jogo assim contra o argentino. O Ganso não tem condição mais de jogar 90 minutos, ele não tem condição de marcar, de disputar bolas, principalmente contra o argentino, jogadores de raça e disposição, não tem condição. O ideal seria colocar o Savarino para jogar ali no lugar do Lúcio Acosta. Aí bota o Serna na direita, o Canóbio na esquerda e bota aí, na minha opinião, ou o Joe Kennedy ou o Castilho de atacante, né? Na minha opinião, o time ideal para o jogo de amanhã seria Fábio, eu colocaria o Fidelis, Fábio, Fidelis, rapaz, a zaga que é complicado, que todos os dois não estão bem, né? Fábio, Fidelis, James, colocaria rapaz, colocaria o Freitas e na esquerda eu colocaria o Arana. No meio, seria, na minha opinião, eu poderia botar Martinelli, Hércules e no caso o Savarino, ou colocar o Bernal, Martinelli e Hércules, que aí o Bernal liberava um pouco o Martinelli e o Hércules, e na frente colocaria o Savarino, o Joe Kennedy ou o Castilho e o Canóbio do lado esquerdo. A formação ideal para mim, já que o Zubeldia disse que o Savarino gosta de jogar pelas pontas, colocaria, ver se o Bernal tem condição, colocaria mais condições do que o Ganso no momento tem, né? Colocaria Fábio, Fidelis, James, Freitas e Arana, Bernal, Martinelli e Hércules, Savarino, aí João Kennedy ou Castilho e o Canóbio na esquerda. O time ideal para mim seria esse, que ganharia um jogador
que marca bem, um jogador também que é bom em bola alta, nos cruzamentos. Eu acho que seria bom esse time. O que vocês acham? Eu fiquei sabendo, estava lendo agora também no, no, no GE, a reportagem, acho que é do Marcelo Neves, que o Independente de Rivadavia também já foi tricolor. Ele começou com o time, acho que azul, camisa azul e branco. Aí, depois de um tempo, ele passou para verde, vermelho e branco, né, que ele procurou as cores primeiro, vermelho e branco, não conseguiu. Depois verde e branco, não conseguiu. Aí mudou para verde, vermelho e branco, ficou 7 anos com essas 3 cores. E depois, quando teve uma fusão com o Rivadavia, né, que era o outro nome, não era Rivadavia, era um outro nome, teve a fusão, aí botaram o uniforme azul. Aí o time, que o dono, um dos donos, que ficou sendo do Rivadavia, ele quis que mudasse para azul. Então aí a cor do Rivadavia Independente Rivadavia é azul. Não sei se é azul e branco ou azul. Mas ele já foi tricolor igual ao Fluminense. Tanto é que quando ele fez, parece que há 100 anos, teve não me lembro se foi o terceiro uniforme, eles fizeram uma menção desse tipo, que é verde, vermelho e branco, para lembrar o uniforme tricolor do Rivadavia. Então ele e o Fluminense tem isso comum, que o Fluminense também no início era cinza e branco, depois passou a ser verde, vermelho e branco, só que aí não mudou mais, verde, grená e branco, aí não mudou mais. E ficou essas cores, que até hoje são 3 cores lindas. Eu acho que é o time que tem as cores mais bonitas do Brasil e quiçá do mundo, né? Achei muito bonito. Então, aquele rolo todo que o presidente, o diretor do Fluminense, o Matheus Montenegro e o Mário Bittencourt fizeram, né, que o Fluminense deu um dia a mais para o Flamengo. Teoricamente, ele disse que o Fluminense também ganhou um dia a mais, ganhou para o jogo contra o Flamengo. Só que aí perdeu o melhor jogador do time, poderia ter acontecido também no sábado, poderia. Mas aí perdeu um dia agora para o treinamento, para o jogo contra o Independente Rivadavia, que é um time bom. Tá liderando o campeonato argentino, é um time, estava vendo ainda agora com o Rodrigo Dias, do Ligado do Flu, dos gols que o Rivadavia tem, acho que é 18 gols, 60% dos gols do Rivadavia são de bolas aéreas. Quer dizer, o ponto forte do Rivadavia é o ponto fraco do Fluminense, né? Que são bolas aéreas. Aí o problema do Fluminense, até por isso que eu falei de repente colocar o Fidelis para jogar, porque o Fluminense, o James é horroroso em bolas lançadas na área, ele perde sempre o tempo de bola nas bolas lançadas na área. O Freitas é um pouco melhor do que o James nesse ponto, mas também é fraco. O gol do Pedro II, ele ficou acompanhando o Pedro sem fazer nada, também é fraco. Eu queria ver esse menino que veio, o Mídia, jogar no lugar do Freitas ou no lugar do James, nesse jogo de hoje. Queria que ele jogasse, eu não sei se ou o Freitas ou o Mídia tem condição de jogar pela direita. Eu queria ver ele jogar essa dupla, Freitas e o Mijá, que os dois sabem sair com a bola e ter disposição. Eu queria ver se podia botar os dois para jogar no jogo de hoje, de amanhã, no caso. Porque eu espero que o Mijá seja melhor do que o Freitas e do que o James em bola alta. Aí os laterais, aí o que acontece? O meio de campo do Fluminense também dá mole ali, por isso que eu preferia o Bernal. O meio campo Fluminense dá mole para o jogador do time adversário tocar a bola para os laterais. Tocando a bola para os laterais,
O atacante, os laterais do Fluminense dão mole também para cruzar. Cruzando na área, os zagueiros do Fluminense já vem vendido, porque o atacante do time adversário vem de contra a bola, correndo, de contra a bola. E o defensor do Fluminense está parado, tem que pular. E quem ganha normalmente é quem vem correndo de contra a bola, que pega mais impulsão do que o jogador que está parado. Ainda mais eles sendo fortes nisso e o Fluminense sendo fraco nisso. Então teria que ter dois laterais ou dois jogadores que botassem na defesa, sei lá o que for ali, para jogar no lugar dos laterais, que não deixasse os laterais do time adversário cruzar. E o meio-campo que não deixasse o time adversário tocar a bola para os laterais para cruzar também, para impedir que eles façam o gol contra o Fluminense. Para o Fluminense poder jogar, que já vai ter um desfalque importante, né, que é do Thiago Costa. Não sei como é que o Fluminense vai jogar durante esse período que o Lúcio está fora. Pode ser que o Lúcio só volte no segundo semestre, vai depender da recuperação dele e do número de partidas que ainda falta para acabar o primeiro semestre. Então, é complicado. Se o Fluminense empatar ou perder hoje, o Fluminense vai ter a obrigação de ganhar os jogos que são fora de casa, para poder se classificar, que não adianta perder os dois lá fora, empatar ou perder hoje, perder os dois lá fora ou empatar, e depois ganhar os dois aqui. Não adianta, tem que ganhar o jogo de hoje, para de repente tentar um empate lá fora e ganhar os outros dois em casa, para poder se classificar, senão não consegue. Então o Fluminense, o Zubeldia não pode colocar o Ganso ali. O Ganso, ele tem habilidade, tem tudo, mas não tem mais condição de jogar os 90 minutos. Ou bota o Savarino ali e abre o jogo, botando o Serna de um lado e o Canóbio do outro, com o centroavante, que pode ser o John Kennedy ou o Castilho. Se botar os dois pontas, o Canóbio e o Serna, é melhor botar o Castilho, que aí eles dois podem ir ao fundo, cruzar. O Castilho é bom de cabeça. Porque o John Kennedy está perdendo muito gol, não é possível. Ele faz tudo certo, na hora de tocar para o gol, perde. Agora, se botar o Bernal no meio de campo para marcar, sendo o Bernal, Martinelli e Hércules, ele pode botar o Savarino para ficar de um lado, revezando com o Canóbio ou com o Serna. Aí vai depender de quem o Zubeldia escolher, né? E com o centroavante, aí nesse caso, de repente, é melhor colocar o John Kennedy, pelo menos para começar. Porque não dá para começar com o Ganso. O Ganso é jogador para entrar nos 15, 20 minutos finais, dependendo de quando tiver o jogo, para segurar o jogo, tocar a bola aqui, tocar ali. Então, com obrigação de ganhar o jogo, não tem condição de botar o Ganso. Infelizmente, gosto muito do Ganso. O filho dele joga no Fluminense também, mas não tem mais condição não. Eu acho que o Ganso, o Cano, infelizmente não tem mais condição não. E também o Fluminense no meio do ano tem que se desfazer do Otávio, que também não dá não, porque é aquele negócio que todo mundo fala. O jogador, quando é ruim, mesmo ficando no banco, uma hora acaba ele tendo que jogar. E quando ele joga, aí ferra tudo, né? E aí só vai fazer besteira. E o Otávio é um jogador que, infelizmente, eu não sei porque que o Fluminense trouxe. É o Otávio e o zagueiro também. É o Coronel, né? O capitão. Porque não tá o Igor Rabelo? Porque ele não está nem indo para o banco, ou vai para o banco, mas não joga, está ali recebendo um salário sem fazer nada. E o Otávio também. E quando entra, só faz besteira. Apesar, que, por ser sincero, do jeito que o Gêmeo está, podia botar o Igor Rabelo ali no lugar dele, que talvez jogasse melhor. Talvez, pelo menos em bola alta, eu acho que ele jogaria melhor do que o Gêmeos. Eu não sei não, sinceramente. Do jeito que o Gêmeos está mal colocado em bolas altas, eu acho que poderia colocar.
botava o Igor Rabelo na direita e botava o Midian na esquerda. Poderia testar isso amanhã. O que vocês acham? A que ponto nós chegamos, hein? O ponto de pensar nisso aí, né? De botar o Igor Rabelo no lugar do James. E o Midian, eu não sei o que está acontecendo, cara. Sinceramente, o cara chega ao melhor jogador do Nacional lá. O cara chega para um dinheirão para ficar no banco, não joga nenhuma partida. Será que o cara é ruim assim? Sinceramente, não estou entendendo o que está acontecendo. Se o Freitas fosse isso tudo bem, tinha até motivo, mas não é. E até o Gêmeos também, de repente teria a condição de ver se um dos dois consegue jogar pela direita, que tem zagueiro às vezes que é canhoto, joga pela direita, como tem zagueiro que é destro e joga pela esquerda. Poderia fazer uma dupla, de repente, de Freitas e o Mijan, para ver como é que fica. De repente fica melhor do que Freitas e Gêmeos. Vamos ver, vamos aguardar o treinamento de hoje, que é o único treino que vai ter na semana, por causa da besteira que a diretoria do Fluminense fez, que ontem foi regeneração para os jogadores que jogaram domingo e treino para os jogadores que não jogaram ou que jogaram menos de 45 minutos. Aí em um dia vai treinar o time. O Flamengo, além de ter jogado domingo, ter ganho, ele só joga quinta, quer dizer, ele vai ter hoje, quarta para treinar, o Fluminense vai ter só hoje. Grande coisa que a diretoria do Fluminense fez. Fez papel de palhaço mesmo, submisso ao Flamengo. Eu não sei porquê, cara. Queria saber, será porque é o cara da sessão do Maracanã? Mas não tem a ver, já tem um contrato assinado, não tem por que o Fluminense ser submisso ao Flamengo. Não sei, não tem porque a diretoria do Fluminense ser submissa ao Flamengo. Pô, é ridículo isso. Está na hora do Fluminense acordar a diretoria, o treinador e os jogadores. Está na hora de acordar. Deu para ver que os jogadores não gostaram do que a diretoria fez, nem o treinador. Mas vamos ver como é que fica. Vamos ver agora, né, que hoje deve ter treinamento, possivelmente deve ter alguma notícia mais tarde. E amanhã também, vamos ver como é que, lá para perto do horário, o jogo amanhã é 21h30, lá para as 17h30, mais ou menos, a gente deve saber os relacionados e lá para as 20 horas, 20h30, a gente deve saber mais ou menos a escalação do time do Fluminense. Espero que o Zubeldia não me venha com ganso, pelo amor de Deus. Agora vamos falar o que eu sempre falo em todos os vídeos. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata e que eu vendo açaí todo dia de meio-dia, meia-noite com minha esposa. E aí, para relaxar, para esquecer um pouco as coisas e os problemas, eu fiquei pensando em fazer alguma coisa. Como eu assistia sempre os YouTubes do Fluminense, né? Alguns que eu confio, tem outros que eu confiava também, mas fiquei com o pé atrás, mas eu confio muito em alguns aí eu conversei com a sobrinha da minha esposa, um dia que ela veio aqui, ela me ajudou a fazer o canal. Coloquei o nome de canal Seniflu, que é esse aí que vocês estão assistindo no vídeo. E eu fiz aquilo como uma terapia. Pensei de não ter nem 50 inscritos, que eu só comento que eu não tenho ninguém, né, que está lá infiltrado no Fluminense para me falar as notícias. Então eu só vejo o que os YouTube que eu confio falam e passo aqui e falo o nome de quem falou isso. Ou então eu dou minha opinião, aí é opinião minha, não deles, minha opinião. Eu faço isso. E como pensei de não ter nem 50 inscritos, hoje estou com 759 inscritos. Também não sei o que aconteceu, que chegou em 759, pensei de aumentar e deu uma parada. Aí eu me empolguei, estou levando a sério o canal e espero chegar aos 1000 inscritos pelo menos até o meio do ano. Por esse motivo, eu peço o apoio de todos que estão inscritos. Alguns eu já fiz amizade, né, que vivem conversando comigo por mensagem no canal.
eu peço a todos que estão inscritos no canal que dê o like, compartilhe e dê o hypar para melhorar a pontuação do canal, e que peço a todos os seus amigos que não estão inscritos para se inscrever, dar o like e compartilhar. E quem assiste os vídeos e não está inscrito, por favor, se inscreva, dá o like, compartilhe, e peço aos seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. A outra parte é em relação a Pix. Dá para vocês verem que meu canal não tem uma imagem tão boa, não tem um fundo legal para vocês assistirem. E aí eu estou tentando melhorar algumas coisinhas. Para isso, eu conto com o apoio de vocês. Espero que vocês façam alguns Pix para melhorar o que eu tenho aqui. Aí vocês podem fazer o valor que vocês quiserem, desde que não faça falta para nenhum de vocês. Eu tenho 2 Pix, os 2 Pix são do Banco PicPay, é lá o nome que está lá, Paulo Roberto. O primeiro é o e-mail, o segundo é um número menor, para quem tem alguma dificuldade, como eu, para digitar, ou até para quem acha que é melhor o número menor para digitar e fazer o Pix. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Os dois, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Aí, se vocês puderem colaborar, ajudar o canal, eu agradeço desde já. Desde que não faça falta para nenhum de vocês. E pode ser qualquer valor. Vocês fazendo o Pix, eu venho aqui no dia seguinte e falo o nome. E eu não vou falar o valor para não... Eu falei daqui, fez esse ano, mas eu acho melhor não falar. Mas eu vou falar o nome da pessoa que fez o Pix e que está ajudando o canal. Um abraço a todos, fique com Deus. Até amanhã, qualquer notícia, se eu tiver como vir falar aqui, eu falo. Senão amanhã de manhã eu tento vir falar com os senhores. Um abraço, fique com Deus. Uma boa terça-feira. Até a próxima, se Deus quiser.